A diretoria do Fluminense definiu como prioridade para essa janela do meio do ano um zagueiro pela direita e um ponta quebrador de linhas. O Fluminense vai ao mercado. E, cara, tem muita gente criando expectativa em dois nomes, nomes de peso, mas também nomes muito caros. Então, não só a diretoria, mas o torcedor também vai ter que se decidir quem é que quer. Porque falam de Boangá, falam de Nino, e não vai dar para trazer os dois, cara. Quem a gente precisa mais? Já vou perguntar pro torcedor, se for para escolher um, é Nino ou é Boangá? Tem um outro jogador que, se vier o Nino, a gente pode ainda trazer no bolo. Mas se for para trazer o Boangá, é só ele. É muito caro pro Fluminense. Tô aí com meu parceiro Fernando pra gente discutir isso. O que o Fluminense precisa mais? Então fica até o final do vídeo aí pra gente ter uma noção agora do que o Fluminense vai fazer no mercado de junho agora. Exatamente, né, Rodrigão? O Fluminense ainda não virou SAF, então a grana está cotada, né? E precisa desses dois reforços. Acho que a diretoria, enfim, acordou e mapeou o que a gente está precisando ali, né? O Fluminense tem mais de 30 gols sofridos no ano ali, a bola aérea na zaga é um perigo, então a gente precisa de um zagueiro pela direita, acho que isso é fato. E no ataque é um outro problema também, que nossos pontas correm muito, mas é triatleta, corre, pedala e nada. Então, assim, são duas posições. O problema é que o futebol está inflacionado, né, torcedor? Então, não dá para trazer e montar a Celeflu que a gente gostaria. Tem que ser estratégico na janela de transferências para conseguir melhorar o time, sem também se endividar. Olha os transferban aí, rival sofrendo transferban, atrasando salário, a gente não quer isso no Fluminense. Então, assim, a gente vai ter que pensar muito bem quem a gente vai trazer. E, ó, vamos antecipar e já vou dizer logo. Para mim, é Boangá na cabeça. A defesa a gente dá um jeito ali, sistema defensivo. Como é que esses zagueiros na Copa do Mundo de clubes se salvaram ali? E o investimento com Milan e Gêmeos? Então, para mim, assim, é na ponta que tem que reforçar e acertar o setor defensivo. Torcedor, já vai deixando o like aí pra gente dar uma moral. Clica no botão hypar também, que esse vídeo precisa ser entregue para todo torcedor até chegar na diretoria. Porque a gente vai ter as informações aqui sobre esses jogadores que são muito importantes para esse mercado. Cara, o Fluminense só tem jogadores ali na defesa. Inácio, trouxeram o Milan agora para a esquerda, Freite, Igor Rabelo. Com esses nomes, não tem esquema que o Zubeldia arrume, cara. Essa zaga vai seguir tomando gol de cabeça. Ele segue mudando os zagueiros o tempo inteiro. É porque não tem um nome de peso. A gente tinha Thiago Silva, teve a oportunidade no mercado de trazer um nome de peso e a diretoria não foi atrás. Os zagueiros que sobraram no elenco, cara, não importa o que o Zubeldia faça, cara. Esses caras vão seguir falhando. Falham jogo após jogo. Quando não é um falhando, é o outro. É o Freite, é o Inácio. Aí entra o Milan, aí entra o Gêmeos. Complicado. Sim, eu te entendo, cara, mas eu acho que o zagueiro é a ponta final do erro. Se, por exemplo, o Fluminense tem. Pô, o Fluminense sofreu, se eu não me engano, 17 gols de bola aérea. Escanteio, cruzamento, falta na área, tudo isso é um pesadelo. Tu não acha que tem um posicionamento? Tu não acha que também tem uma culpa do meio-campo ali, dos volantes, dos laterais, de deixar. Porque se o cruzamento vem livre, meu irmão, não adianta tu ter o melhor zagueiro do mundo ali. Alguns caras vão acertar. Então, assim, concordo contigo. A zaga do Fluminense não tem nenhum nome que eu fale assim, esse garante. Mas ele é tão ruim assim, mano. Eu olho no nível brasileiro assim e eu vejo a zaga do Fluminense mais confusa e desorganizada do que ruim. Claro, não tem nenhum Thiago Silva, não tem nenhum zagueiro ali que você vira e fala assim: não, esse é o xerife, esse tranquiliza a torcida e o torcedor sabe que com ele na escalação fica tranquilo. Mas, por exemplo, o próprio Freitas, a gente no início do ano estava dizendo: o Freitas já era, o Freitas tem jogador para Fluminense. Eu mudei de opinião. Eu xingava o Freitas, eu reclamava do Freitas. Hoje eu entendo que o Freitas hoje é o nosso zagueiro mais seguro. Maluco das ideias, mas é seguro. Então, assim, é possível melhorar essa zaga. Agora, eu não acredito que seja possível melhorar os nossos pontos. Meu irmão, não existe treino, não existe posicionamento para fazer Canobi e Serna acertarem o gol. Os caras estão aí 10 anos profissional quase e não acertam. Então, assim, não vai ser isso que vai mudar. Então, eu acho que um ponta rompedor faria com que o Fluminense fosse melhor no ataque, fazendo uma gol que ganha de 3-2, 4-3, 2-1. Porque agora a gente quase não faz e leva todo o jogo. Então, assim, a gente hoje perde ou empata 2-2, ou perde de virada. Então, assim, eu acho que tem que fortalecer no ataque. Bom, se a diretoria resolver ir pelo Nino, vai ter que disputar com o Palmeiras no mercado, né, cara? E pelo menos 10 milhões de euros. Talvez não seja aqueles 12, 13 que o Zenit tinha pedido na última janela, mas a gente vai torcer pro Nino, na verdade, optar pelo Fluminense, né, cara? Se pelo menos o Fluminense cobrir a proposta do Palmeiras, tem uma chance. Mas a gente depende do Nino querer. Esse que é o mais importante. Se o Fluminense fizer todos os esforços financeiros para trazer o Nino, a gente ainda vai bater nessa barreira da escolha do jogador, de querer voltar para o clube que ele é ídolo, campeão da Libertadores, ou querer ir para o Palmeiras, que hoje em dia, para mim,
Não é muito mais coisa não, cara. Não é muito mais coisa não. O Futebol, John Arias sendo vaiado lá, sendo criticado pela torcida lá. Isso pra mim é mais um motivo pro Boangá, cara. Porque, por exemplo, imagina, você abre mão do Boangá, que só o Fluminense aqui no Brasil quer, que o cara tá interessado. Rapaziada, tu não pode entrar no Instagram do Lúcio Acosta, que todo post do homem tem a curtida do Denis Boangá. Então, assim, o cara quer vir. O Nino diz que quer, mas não quer. Aí o pai dele diz que ele talvez vá pro Palmeiras e que vai virar leilão. Pra ficar leilão, o Fluminense tem que entrar leilão por ninguém. Procura outro nome pra zaga. Eu acho que existem vários nomes. A gente já tem os nomes separados já, torcedor. Comenta aí se você quiser scout de zagueiro, porque aqui na TV Clubismo você sabe que a gente anda na frente, então a gente já tem ali uns nomezinhos, tem estrangeiro, tem brasileiro, enfim, se vocês quiserem, comenta aí que a gente lança essa série de vídeos de mercado da bola, mas assim, acho que o perigo do Nino é você se frustrar, você esquecer de fazer igual o Arias, você tinha o Boangá ali quase certo, aí você virou os olhos pro Arias, quando você viu, você perdeu o Arias pro Palmeiras e você perdeu o Boangá, porque o cara também não quer ser segunda opção. se for pelo Boangá, vai ter que disponibilizar aí pelo menos 15 milhões de euros, né, cara? Não vai ser fácil tirar de lá. Tem salário alto também. Boatos de que ele tá insatisfeito lá no LAFC. Essa questão de curtindo vários posts do Fluminense, isso é verdade, cara. O que a gente vê semana após semana aí. Não sei se é a amizade dele com o Lúcio ou se é que ele realmente quer estar flertando com o Fluminense. Mas na última janela ele chegou a estar acertado com o Fluminense, né, cara? Foi por pouco que ele não chegou. Então existe uma chance grande de, se o Fluminense, a diretoria decidir ir pelo Boangá, que esse negócio aconteça no meio do ano. É decisão da diretoria de poder investir. Para investir nesse valor, vai ter que rolar algumas vendas, né, cara? Já tem times interessados em jogadores nossos, Canóbio, Serna, Bernal, entre outros. Então, se o Fluminense realmente realizar essas vendas, dá para trazer o Boanga no meio do ano. Ah, sim. Fazendo essas vendas, o Fluminense fica com fluxo de caixa, né? Ainda tem os jogadores ali que não são mais do Fluminense, mas por causa do mecanismo de solidariedade também pinga uma pratinha pro Flu, né? Que é o caso do João Pedro, que está sendo observado pelo Barcelona, o André, que está sendo observado por clubes da Premier League ali, como o Leeds e outros clubes. Então, assim, deve pingar uma grana. Mas é claro, é um investimento alto, é uma contratação que tem tudo para ser a maior da história do Fluminense. O Fluminense bateu o recorde no Castilho há 3 meses aí, menos de 3 meses, e o Fluminense pode estar muito próximo de bater o recorde novamente. Então tem que usar esse dinheiro com muita sabedoria. Então, assim, o Denis Boangá e o Nino têm mais ou menos o mesmo valor de salário, porque são jogadores mais consolidados. E, cara, acho que o Boangá faria mais a diferença. Eu acho que você pode encontrar zagueiros por um preço melhor, apostas melhores. Concordo contigo, nenhum tem a qualidade do Nino, nenhum foi campeão da América pelo Fluminense, nenhum é ídolo do Fluminense, mas eu acho que você consegue encontrar ali zagueiros que tem uma qualidade ou que tem um potencial por um preço muito mais baixo aqui no próprio Brasil, na América Latina, ou então na Europa, porque agora chega no meio do ano ali na Europa, uma galera fica sem clube, uma galera fica no clube mais encostado, e aí rola uma negociação. Então acho que se o Fluminense olhar bem ali, Boangá é um zagueiro mais barato, ficava show de bola fazendo essas vendas aí de Canóbio, Serra, o Soteldo tem interesse também no futebol mexicano, então assim, eu zarpava a barca. Cara, eu vou concordar com você em que o Boangá faria muito mais diferença. Mas é uma decisão que a diretoria vai precisar tomar. Ou vai vir um ponta caro e um zagueiro, mas sem nome, mais barato, ou até em fim de contrato, ou vai vir um zagueiro de nome como o Nino e um ponta desses aí. Mas eu tenho um último argumento aqui para que seja o Nino ao invés do Boangá. Se paga 10, 12 no Nino, com essas vendas do Canóbio, Serna, do Soteldo, dá para você fazer um investimento em quem? O próprio Elinho, que a gente falou aqui vídeos atrás, que está em fim de contrato no fim do ano. O Fluminense poderia pagar muito mais barato, ou se quiser esperar, trazer ano que vem de graça, mas aí vai disputar com Palmeiras, Flamengo. Se quiser comprar, dá para pagar uns 3, 4, 5 milhões de euros agora no meio do ano, reforçar a ponta com um jogador que faz muito mais diferença que Canóbio e Serna, ainda dá para trazer o Nino. Gostei, hein? Gostei, essa alternativa é boa. Por quê? Porque a gente continua tendo um ponta rompedor. O Elinho não chega a ser um Boangá de fazer 30 gols na temporada, mas bate pênalti, tem um contra um forte pra caramba, que é o que o torcedor tricolor fica ali. Porrada Chega no forte. Maracanã, a bola no Canóbio no Serra, tu sabe que eles vão girar igual o peão do baú e vão tocar pra trás. O Elinho não é assim, não. O Elinho vai pra dentro. O Elinho, inclusive, é um ponta bem agressivo, consegue ser mais incisivo até do que o Boangá, que o Boangá é mais habilidoso, mais tocador de bola ali e mais matador também. Gostei da tua ideia, cara, porque aí a gente resolve duas por uma. Tem que ter essas vendas aí, e aí pode até envolver o Soteldo na negociação, já que o próprio Toluca tinha um interesse, abate alguma coisinha ali, e concordo contigo. Reforço para o ano que vem é para pensar na temporada que vem.
A gente tem que passar nessa temporada agora. Depois da Copa do Mundo, a gente já está nas oitavas da Copa do Brasil. A gente vai com tudo para se classificar na Libertadores, também está nas oitavas da Libertadores. E essas pessoas aí, esses jogadores, esses reforços estreando nas oitavas, deixam o Fluminense muito mais forte. Tem que fortalecer o elenco. Se não fortalecer, a gente já viu. Se um Lúcio sai, o ataque fica inoperante. A defesa, cara, se não vier um nome de peso, eu acredito que vai continuar essas falhas até o final da temporada. Então não é isso que a gente quer como torcedor, né, cara? Vou pedir a opinião de vocês aí. Vai ter que escolher um, cara, nesse meio de ano. Quem tá falando pra vocês que dá pra trazer Boangá e Nino, tá mentindo pra vocês, rapaziada. Ou está pensando em endividar o Fluminense e triplicar a dívida. E a gente não quer que aconteça isso. Tô fora. Então a gente precisa decidir como torcedor e a diretoria, né, que são eles que escolhem, vão ter que decidir também. Comenta aí embaixo quem vocês preferem. Dá para trazer Nina e Elinho ou só o Boangá? Cara, tem que entrar num consenso aí. E se tiver a sugestão de alguém, comenta aí também. Ah, tem um zagueiro aqui que eu me amarro, o cara, pô, servir igual uma luva. Comenta aí que a gente se amarra também em saber nomes novos para poder chegar e trazer para a torcida do Fluminense, né não? Nós temos um zagueiro aqui, quem estava conversando antes, a gente ia trazer hoje, mas vamos trazer no próximo vídeo. Se inscreve no canal, então, para ficar ligado aqui no canal, que esse zagueiro é muito possível para o Fluminense também, do lado direito. Ó, clica no hypar aí pra gente, dá essa moral, like também, se inscreve e tamo junto.